ela começa a ter uma destruição do tecido celular, tecidual. Então você tem uma inflamação ativa de baixo grau, que é de forma constante fica também promovendo a ação de degradação, mas também de uma forma constante fica automaticamente exigindo demais do sistema imunológico. Fala, fisioterapeuta, como é que tá? Tudo bem? Muito bem-vindo a mais um conteúdo que transborda. Se você não curtiu, já clica aqui embaixo, já curte, porque isso é uma ferramenta fantástica que o YouTube vai mandar para mais pessoas e poder realmente alcançar e fazer diferença na vida dos outros. Fechou? Hoje eu tenho um vídeo especial. Eu vou te dar 8 dicas, 8 características para você saber como funciona uma inflamação crônica. Afinal de contas, quem não tem paciente com inflamação crônica? Quem na sua clínica não trata? A maioria dos pacientes do fisioterapeuta, ele é caracterizado por uma inflamação crônica. Mas será que você está atento a isso? Será que você entende a inflamação crônica? Será que você está olhando para ela de uma forma onde ela realmente, como ela é na vida da sua técnica, do seu paciente e da maneira também do seu pensamento? Vem comigo, vamos lá! Primeira característica da inflamação crônica. Primeira característica da inflamação crônica é uma coisa que é a duração dela. Ela tem uma característica de ter uma longa duração. Diferente da inflamação aguda, ela tem uma duração mais curta e é onde muitas vezes o próprio corpo se restaura sozinho de uma maneira eficaz. Ela tem uma duração mais longa, mas não significa que dentro dela também não possa ter períodos. Além de estar de forma longa, tendo essa inflamação crônica, ela tem períodos de uma inflamação aguda. Já fica atento a isso. E as mesmas substâncias, ou a maioria dela que está na inflamação aguda, também está presente na inflamação crônica. Então, fica atento porque isso determina o teu resultado. Segunda, é uma inflamação ativa. Ou seja, esses princípios ativos que estão acontecendo ali, eles estão constantemente dando um estímulo de menor intensidade, porém, de uma forma constante. Imagina que você tem uma longa distância para percorrer, só que você tem que fazer ela de uma forma lenta, para poder dar conta daquilo. Só que isso não impede que você também não vai cansar, que você também não vai pensar em desistir. E aí, isso é uma coisa nossa, né? Mas no caso da inflamação, você automaticamente tem uma inflamação ativa que vai degenerando. E isso é exatamente a terceira característica dela, porque ela começa a ter uma destruição do tecido celular, tecidual. Então você tem uma inflamação ativa de baixo grau, que é de forma constante fica também promovendo a ação de degradação, mas também de uma forma constante fica automaticamente exigindo demais do sistema imunológico, da parte vascular, para poder o quê? Dar conta daquela inflamação, que apesar de ser pequena, ela não cessa, diferente da inflamação aguda. E o fato dela não cessar significa que toda hora está havendo um comprometimento local, mas também um comprometimento sistêmico, porque isso tem uma ligação com vários outros órgãos. E aí, nisso, toda hora vai estar gerando produtos que são resultados dessa inflamação, que são produtos resultantes que são altamente oxidativos, ou seja, degenerantes, acidificantes. E aí a consequência disso é a degeneração tecidual, a lesão celular que começa a degenerar. E aí você já está pegando a consequência disso, porque o seu paciente está com uma artrose, está com uma alteração de fígado, está com um esquecimento mental, diminuição da capacidade respiratória, e você já vai começando a entender o quadro clínico de uma inflamação crônica. Quarta característica, que é uma tentativa de reparação. Por quê? Porque imagina, fase de inflamação, basicamente 3 fases. A inflamação crônica fica entre fase 1 e fase 2 e fica tentando ir para a fase 3, poder reparar, restaurar o tecido, limpar, retirar tudo aquilo que sofreu lesão, gerou um monte de produto oxidativo e aí para depois partir para a parte de cicatrização, renovação e reparação. Só que não dá, porque a inflamação ela está ali de forma constante. Então, existe uma mistura de fase 1, 2, principalmente, que tem as crises, que é a fase 1 mais aguda, mas também pequenas partes que tentam fazer a cicatrização, a reparação e a renovação celular. Só que isso acontece o quê? Uma mescla de substâncias, macrófagos, eosinófilos, TH1, TH2, e aí automaticamente
você tenha exatamente a prevalência de um ou não. O que você tem que entender é que muitas vezes essa balança está alterada. Se a balança estivesse positiva, essa parte de reparação iria dominar e iria finalizar a cicatrização, encerrando também a inflamação. Quinta dica, ela é insidiosa. O que é uma coisa insidiosa? É uma coisa inesperada. Não é bem isso falar que é inesperado, porque hoje em dia nós temos características, sinais clínicos que exatamente nos mostram, além dos próprios exames laboratoriais, eles nos mostram que está caminhando ou já está com essa inflamação crônica, mesmo o paciente não tendo dor. Então, a dor, inflamação crônica, obrigatoriamente o paciente tem que ter uma dor, mas ele tem sinais e sintomas clínicos e laboratoriais que mostram que essa inflamação crônica está acontecendo. E aí, por isso que muitos autores falam que ela é insidiosa, ou seja, ela surge do nada. Chega uma hora que aquele sistema está tão saturado, tão alterado, que automaticamente ela vai dar um sintoma. Eu acabei de falar com uma paciente que ela está com um formigamento e uma dor no cotovelo direito e um formigamento nos dedos. Nós trabalhamos toda a parte biomecânica, ela melhorou, mas ainda não estava satisfatório com o resultado. Quando eu fui fazer uma mensuração do sistema nervoso autônomo dela, ela está com o quê? Menos 1,5 do parasimpático, ou seja, o parasimpático não tem fôlego para poder cicatrizar e renovar, e o simpático, que muitas vezes vai participar para poder zerar essa inflamação, produzir cortisol, para ajudar na inflamação, ele está zero. Então como é que ela consegue ter uma restauração, uma renovação nisso? Não vai ter. Então já muda o conceito, que eu tenho que regular esse sistema nervoso autônomo, regular quem faz parte dele, para poder a consequência do corpo que está se refletindo daquela forma, conseguir deslanchar de uma vez por todas. Sexta característica, ela é uma inflamação de baixo grau. É aquilo que eu falei para vocês. Ela pode não ter uma intensidade da inflamação aguda, ter rubor, calor, edema, mas ela está presente. Sabe aquele desconforto constante? Um desconforto constante que se faz presente. É aquele exemplo que a gente vê na Bíblia, Ficou lá um espinho na carne. Por quê? Para poder lembrar essa pessoa de alguma coisa. Essa inflamação, no caso, tentar fazer a pessoa lembrar que o corpo dela não está funcionando bem, que está com desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, e ele tem que ser restaurado. Só que como é uma inflamação de baixo grau, não é tão perceptível. Afinal de contas, você vai reter líquido. Você vai falar, estou inchado. Você vai ficar constipado. Estou constipado, tive uma diarreia aqui, estou com esquecimento. Estou levemente esquecido. Não começa de uma coisa extremamente intensa, mas gradativa. E a maioria dos pacientes, eles começam o quê? A levar, a empurrar com a barriga esse sintoma, porque pensa que é normal, pensa que dá para lidar com aquilo, e muitas vezes é uma fase de oscilação que vai e volta, mas ela tá lá, então ele acaba ignorando. Então essa inflamação de baixo grau é uma das grandes características da inflamação crônica, mas não deixa de ser um problema. Eu falo que é uma ferrugem, ela tá ali, às vezes ninguém tá vendo, daqui a pouco tem umas pintinhas, umas manchinhas, você limpa aquilo, desaparece algumas, outras ficam, daqui a pouco aquilo tá comendo todo o ferro, acometeu tudo que estava ali. Sétima característica, inicialmente assintomática. É aquilo que eu falei para vocês. A pessoa tem uma série de sintomas clínicos, tem exames laboratoriais, mas não tem sintoma nenhum. Como é que tá a tua vida? Tá tudo bem. Mas para ele, muitas vezes, dormir, não levantar tão restaurado, para ele é normal. O fato de não ir no banheiro todos os dias, para ele é normal. Ter o edema, para ele é normal. Ter um excesso de gordura visceral, para ele é normal. O esquecimento, o estresse é normal. Então ele leva a vida como fosse, não tem um sintoma. Tem um atleta que faz triatlo aqui na clínica, que ele tá com uma série de disfunção, inclusive as disfunções musculoesqueléticas, obviamente, mas para ele é normal. Faz parte do overtraining dele. Só que ele não tá dormindo bem, ele tá tendo tendinites pipocando em vários lugares do corpo, ele tá irritado, tá estressado, ele não tá entendendo que o ciclo que vai repercutir na vida do corpo dele vai ser consequência disso tudo. Que também, apesar de ser um triatleta, ele também está inflamado de maneira crônica. Oitava, presença ou não de uma inflamação aguda.
É aquilo que eu falei. A inflamação crônica, ela é de baixo grau, mas constante. Mas os mesmos mecanismos que fazem parte da inflamação crônica também fazem parte da inflamação aguda. Eles não estão tão ativos. E aí acontece que o quê? Nesse período da inflamação crônica, períodos de inflamação aguda. Isso se dá porque, geralmente, a inflamação aguda, ela tem um acometimento não só de um lugar segmentado, um joelho, um quadril, mas sim a característica de vários pontos, aonde, como ela é de baixa intensidade, o corpo vai tentando dar conta daquilo. Ele não tem que estourar, mesmo porque se tivesse uma inflamação aguda na mesma quantidade de lugares onde a inflamação crônica comete, nós estaremos falando de uma inflamação sistêmica. Aí o corpo não ia dar conta. Então fica essas dicas para vocês. Lembrem, quem não está no canal inscrito, se inscreve no canal, clica aí, manda para alguém, faça a diferença na sua vida, na vida das outras pessoas e começa a olhar para o seu paciente com essas dicas que eu estou dando para vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!